Graça e paz, Igreja do Deus Vivo, com muita alegria que nós retornamos mais uma vez na casa do Senhor, aqui na igreja à noite. É muito bom rever os irmãos, encontrar os irmãos aqui neste santo lugar. Quero também agradecer a presença daqueles que nos assistem, através do YouTube, a nossa transmissão. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a sua casa de uma forma toda especial. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 10, do versículo 19 ao versículo 25. Nós vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus mais uma vez. Abra o texto, Hebreus 10, de 9 a 25. E eu quero orar mais uma vez. Senhor Jesus, a palavra do Senhor está aberta neste momento. O Senhor nos fez abrir ela nesses dias, meu Pai. O Senhor nos fez conduzi-la até a este púlpito, a este altar. Agora, Deus, mais uma vez, por entender que ela é preciosa demais, que tem um valor, Deus, tremendo para as nossas vidas, nós queremos que o Senhor fale, que o Teu Espírito ministre. Porque, Deus, nós não podemos ouvir hoje a vontade, o desejo do homem, mas estou sedento, Deus, para ouvir a Tua voz, a ministração do Teu Espírito. E é sob a Tua palavra que nós queremos, Deus, falar nesta noite. Então tenha misericórdia de nós. Temos, Deus, total dependência do Senhor. Que o Senhor se manifeste, Deus. Que as Tuas verdades sejam faladas. E que algo novo aconteça em nossos corações. Abençoa o Teu povo aqui, Deus. Abençoa o Teu povo em todos os lugares que se reúne para ouvir a Tua palavra. Jesus, abençoa aqueles que falam, que ministram. Porque precisamos, Deus, de ouvir a Tua voz. Fica conosco, fala conosco e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos o texto, deixa eu fazer uma perguntinha aos irmãos. Qual foi o maior privilégio que você já teve na sua vida? Qual foi o maior privilégio que você já teve na sua vida? Quando você percebe e fala assim, fui privilegiado. Qual foi? E qual foi as vezes que você também destacou alguém, privilegiou alguém? E por que você fez isso? Qual foi a atitude desta pessoa para contigo que você teve essa ação, esse desejo e retribuiu com esse sentimento, com essa atitude, de privilegiar a pessoa que está do seu lado, que te favoreceu de alguma forma? Você já parou para pensar nisso? Quando nós estivermos lendo esse texto de Hebreus, tenha na sua mente e no seu coração que para a pessoa, o irmão que escreveu o livro de Hebreus, nós não conhecemos o nome, a autoria, mas conhecemos o livro de Hebreus, ele está sinalizando o que nós, como povo de Deus, temos de maior privilégio. E quem sabe você pontuou um outro privilégio, eu quero dizer que não é esse o seu privilégio. O nosso maior privilégio, segundo aqui as palavras do escritor de Hebreus, é entrarmos na presença de Deus. É termos a oportunidade de termos recebemos esse legado, por vontade divina, por ação do Espírito Santo, de adentrarmos a presença de Deus. Então, se você tem um outro conceito de privilégio, tomara que nesta noite caia por terra, e que o Espírito Santo acenda no seu coração, que o seu, o meu, o nosso maior privilégio é termos as condições necessárias providas por Deus, para adentrarmos ao Santo do Santo, estarmos na presença de Deus. Contudo, acredito que muitas vezes não temos tido noção desse privilégio.
E muitas vezes não temos valorizado esse privilégio. Não temos acampado este privilégio com ousadia, com intrepidez em nosso coração, fazendo jus a este privilégio que temos da parte de Deus, de termos acesso direto a Ele. Às vezes nos abdicamos, às vezes esquecemos, às vezes não temos tanto interesse, não sei. Mas que esta noite o Espírito Santo acenda no seu coração. E quem sabe daqui para frente a sua atitude tenha uma outra ação de corresponder a esse privilégio que nós temos, de entrarmos na presença de Deus com intrepidez, com ousadia, enquanto aqui o Senhor nos privilegiar com a nossa existência. Então, nosso tema desta noite é orar com intrepidez. Conforme a sua tradução, você pode colocar, ao invés da palavra intrepidez, você pode colocar a palavra ousadia. Então você pode se sentir hoje, e eu creio assim, à vontade, mas muito à vontade para orar com Deus. Porque hoje nós vamos perceber isso, conhecer isso, e eu creio que você já conhece, que não existe um muro que separa você de Deus, e acredite, Deus de você. Não existe este muro, pelo contrário, existe um caminho aonde você pode chegar até Deus, e Deus pode chegar até você. É assim que nós vamos caminhar, porque após o sacrifício de Jesus, há na palavra de Deus um registro poucas vezes mencionado, de um milagre que aconteceu, porque muitas vezes nós acreditamos em milagre de um sobrenatural, que alguém é curado, no caso de Jesus, quando ele ressuscitou mortos, não é? Milagre quando você tem uma causa impossível e de repente aquela causa se torna possível, mas muitas vezes não atentamos para o milagre do véu que foi rasgado. Ali, após o sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado do templo e o Espírito Santo passou a habitar em mim, em você. Esse é o melhor milagre. É este milagre que nos impulsiona a entrar diante de Deus com intrepidez, a falar com Ele com ousadia, se apresentar diante dEle de forma verdadeira e sincera em todo o tempo da nossa existência. Porque cremos neste milagre. Então, dessa forma, nós sabemos que a sua conexão, a minha conexão com Deus, ela está estabelecida para com todo o tempo. Ele está com seus ouvidos atentos às nossas necessidades, seja aquelas mais simplórias diante da minha visão, mas para você não é tão simplório assim, a gente precisa respeitar isso, ou diante daquela que seja quase que impossível, mas esse Deus nos desafia a crer no impossível, também é possível. E é por isso que esse Deus está com os ouvidos atentos, é por isso que o véu foi rasgado, é por isso que o Espírito Santo habita em nós, é por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo, para podermos ter acesso direto ao Santo do Santo, a Jesus, com intrepidez, com ousadia. Hebreus 10, 19 a 25 nos fala assim, igreja: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, claro que é Jesus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Todos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Por isso que nós estamos precisando tomar posse de um comportamento, para que quando nós orarmos, a nossa oração seja com intrepidez, com ousadia, diante de Deus, porque o acesso já foi permitido para nós em Cristo Jesus. Desejo muito nesta noite, irmãos, levar a cada um de vocês a decisão de querer buscar a presença de Deus, primeiro, pela oração, segundo, através de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A nossa oração e a nossa vontade que possamos hoje sair da casa do Senhor e não da presença do Senhor, querendo, de fato, nos considerarmos privilegiados e buscarmos a presença de Deus em oração cada vez mais e buscar este relacionamento pessoal, individual com o Senhor Jesus. Para tanto, é preciso retornar a Hebreus 10, e aí eu convido a você a lermos o versículo 19, 20 e 21, que nos fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que podemos ter intrepidez, ousadia para buscar a presença de Deus, e podemos fazer isso por uma causa de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, porque só Ele, somente Ele, derramou sobre nós o seu sangue. O seu sangue foi derramado por nós, então por isso nós podemos buscar a sua presença. E através do seu sacrifício, Jesus ali abriu um novo, e o escritor de Hebreus nos fala, um novo e vivo caminho que permite nos aproximarmos de Deus com intrepidez, com ousadia. Não é um caminho de tristeza, de desânimo, não é um caminho de morte. O escritor de Hebreus diz com todas as letras e bem claro: quando nós vamos em Deus através da oração e vamos a Ele com intrepidez, com ousadia, nós estamos andando primeiro num novo caminho, segundo, um caminho vivo, um novo caminho, um caminho vivo que nos permite nos aproximar de Deus. Não sei quantas vezes você parou para pensar neste momento seu de oração com Deus. Não é um caminho de morte, mas é um caminho de vida. Não é um caminho de desespero, é um caminho de esperança. Não é um caminho de ódio, mas é um caminho de amor. Não é um caminho aonde possamos caminhar e nos sentirmos abandonados. Não, é um caminho de comunhão com o Pai. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Caminho vivo, caminho reto, que só poderia nos levar para a vida eterna com Deus. O véu que separava as duas principais salas do templo, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar, e nesse último Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote entrava, percebe, irmãos e irmãs, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para ministrar sacrifício. Você acha no livro de Hebreus 9, 7. Uma vez por ano que ele entrava ali com intrepidez, com ousadia, para falar com Deus, para fazer sacrifício, oferecer sacrifício. Uma vez por ano. Agora preste atenção. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, preste atenção, igreja, do alto a baixo. Não foi de baixo para cima, do alto para baixo. Mateus 27, 51 diz isso. E demonstrando que a partir desse momento, todas as pessoas que creem têm autorização para entrar no santuário de Deus. Não assim semelhante ao sumo sacerdote uma vez por ano,
Mas agora, quando o véu foi rasgado, em todo e qualquer momento, você e eu, nós que cremos, temos a autorização e a permissão do Espírito Santo de adentrarmos ao Santo do Santo, à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu na cruz. Quando o seu sangue estava sendo derramado, o caminho estava sendo construído. Quando o seu sangue estava derramado, a vida estava sendo oferecida a nós. Quando o seu sangue estava derramado, a comunhão plena com esse Deus, vivo e eterno, e gracioso para conosco, que nos privilegiou, nos oferecendo a oportunidade de termos acesso direto a Ele, não mais uma vez por ano, não mais na dependência de uma segunda pessoa, para interceder por nós, mas agora eu e você, nós que cremos, fomos agraciados e privilegiados por Deus, para termos acesso a Ele. Eu trouxe uma curiosidade para a igreja a respeito do véu. Não sei se você já teve essa curiosidade de saber como que era o véu. Rapidamente, eu quero dizer como que era esse véu relatado em Mateus 27, 51. Ele tinha uma espessura de aproximadamente de 10 centímetros. 10 centímetros, ou seja, 4 polegadas. Era tecido com 72 dobras torcidas e cada dobra feita com 22 fios que media 18 metros de altura por 9 metros de largura. E somente, segundo os escritores e os estudiosos, somente uma junta de boi poderia rasgá-lo ao meio. E assim mesmo, de baixo para cima, jamais de cima para baixo. A palavra de Deus em Provérbios, traz uma coisa tão interessante, diz que um condão de 3 cordas não se quebra facilmente, né? E quando você quer reforçar alguma coisa, você vai unindo para ganhar força e tal. Mas se você ficar pelejando ali todo dia, provocando aquela situação, uma hora vai romper. Não é isso? Claro que ali na ilustração do livro santo, o terceiro cordão é Jesus Cristo. Ele não se rompe. Mas dentro de uma ilustração humana, você pode até reforçar as coisas. Mas quando você perseguir aquele desejo, um dia você vai ver se rompendo. Mas este véu, irmãos, só poderia ser rasgado por uma junta de bois. Só elas podiam rasgar, humanamente dizendo. Mas naquele momento do tetelestai, naquele momento do estar consumado, naquele momento das 15 horas, depois de 6 horas de sofrimento, depois de 6 horas do seu sangue sendo derramado na cruz, este véu foi rasgado do alto abaixo, por vontade divina, por desejo divino, para que nós pudéssemos ter intrepidez, ousadia, para entrar na presença de Deus em oração. Eu não conheço outra intrepidez, outra ousadia maior do que Deus, rasgando o véu, para que eu e você pudéssemos adentrar ao Santo do Santo, diariamente. A nós nos convém também assim, receber tão grande privilégio, tão grande honra, e agora também chegarmos diante dele com intrepidez, com oração, tendo Jesus como nosso sumo e único sacerdote, porque ele próprio, na cruz, nos abriu um vivo e novo caminho, por meio do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Retorno desta vez, mais uma vez, ao texto de Hebreus, e desta feita a partir do verso 22. E diante deste momento nós vamos perceber que o escritor de Hebreus, ele nos faz algumas considerações para que possamos estar de forma intrépida, com ousadia, na presença de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esses versículos de 22 a 25, aqueles que conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, creem na Bíblia e querem viver mais próximo de Deus, obedecendo à vontade de Deus,
nós vamos ver o caminhar da Bíblia, como ela é perfeita, como ela se fecha em si mesmo por vontade divina. E lendo esse texto e percebendo a narrativa do escritor de Hebreus, eu percebo que quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando nós pegamos o momento ali de Moisés, quando é chamado por Deus para agir com intrepidez e ousadia diante de Faraó, revelando a Faraó o grande eu sou, ele se aproxima diante de uma sarça, que ali era presente e visível um fogo sobre ela, mas que não a consumia. Ele, curioso com esta visão, algo novo, interessante, que ele nunca tinha presenciado, nem no Egito, aos seus 40 anos de Egito, e agora 40 anos no deserto, no finalzinho de sua caminhada ali no deserto, momento antes de conhecer o grande eu sou, ele vai em direção a esta sarça, e a primeira palavra que ele ouve é assim: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Moisés chega com tanta intrepidez, com tanta ousadia, quando ele chega, chegar diante de Deus com intrepidez e ousadia hoje, quando o véu foi rasgado, nós temos algumas orientações sobre a palavra de Deus que nos orienta e que devemos colocar em prática, para que não possamos ouvir do Senhor Jesus, falar assim: primeiro limpa o seu coração, limpa a sua mente, lave as suas mãos, para que eu possa ouvir e atender às suas orações. Quando nós chegamos em Hebreus, nós vamos ter essas mesmas palavras de uma outra forma, agora pela graça, pelo escritor de Hebreus, nos orientando como adentrarmos ao Santo do Santo com intrepidez, com ousadia, para falar com Deus com nossas orações. Olha o verso 22 e diante que nos fala: aproximemo-nos, ou seja, é um convite, venha, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Toda a igreja, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos o quê? E tanto mais. Então esse texto, irmãos, é para você, para nós, como um alerta: o dia se aproxima. O dia se aproxima. E esse texto, a partir do verso 22, nos traz algumas lições para a nossa vida. Nos traz algumas orientações, algumas formas para nós orarmos a Deus com intrepidez e ousadia. Primeiro, o texto nos orienta, nos dá uma orientação que precisamos orar com fé, com o coração purificado em santidade. Lembra do grande eu sou com Moisés? Tira dos seus pés, porque é santo. E este santo do Velho Testamento continua sendo santo no Novo Testamento. E este santo que foi pendurado na cruz e morreu na cruz e ressuscitou, o grande eu sou, o Deus Emanuel, continua santo. Continua santo diante do seu povo. Então, quando ele fala e nos convida, aproximemo-nos, ele quer dizer o seguinte: que nós precisamos primeiro, com a fé no coração, mas não somente fé, mas com o coração purificado em santidade. Orar significa colocar Deus, irmãos, em primeiro lugar em nossas vidas. E colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas significa obedecer a tua palavra e viver de acordo com os seus mandamentos. É se sujeitar a este Deus de forma tremenda e ampla em todo momento da nossa caminhada. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, precisamos deixar tudo de lado e nos concentrar somente em Deus. Ele é o nosso maior tesouro. E se é o meu maior tesouro e melhor tesouro, o meu coração está nele.
A minha vida está com Ele, a minha existência está com Ele. Eu me apresento diante dEle com ousadia e intrepidez, porque eu creio na Tua palavra e aceito este convite de chegar até Ele com o coração, com a fé e com o coração purificado. Temos que deixar muitas coisas de lado para orarmos com intrepidez, com ousadia. Irmãos, a oração é um instrumento que nos leva à presença de Deus e faz com que Deus desça à nossa presença. A oração nos leva e a oração traz Deus. Eu preciso crer nisso. Por isso que eu preciso me apresentar diante do Senhor, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele requer de nós. Isso é intrepidez, isso é coragem, isso é ousadia, de se lançar plenamente aos pés do Senhor Jesus, e orar e clamar, dizendo, ao Senhor, Tu és Deus e é tudo em mim, e eu não sou nada, porque Deus está assim, redesejando. Quando nós olhamos para Jesus, no Evangelho de João 4:24, quando Ele conversa com a mulher samaritana, nós vamos perceber que Ele está atrás de adoradores, dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com coração limpo. Por isso que o versículo 22 nos fala, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E eu faço algumas considerações a respeito dessas orientações do escritor de Hebreus ao nosso coração. Primeiro, coração sincero. Quando temos que apresentar diante de Deus, ou ir à presença de Deus, eu preciso orar com o coração sincero. A sinceridade é fundamental para desenvolvermos um bom relacionamento, primeiro com as pessoas. Temos que ser sinceros com as pessoas, verdadeira com as pessoas. Assim como nós precisamos ser com Deus, é a mesma coisa, a mesma sinceridade. O grande problema é que quando nós nos deslocamos até as pessoas e vamos conversar com as pessoas não têm a onisciência de saber que aquilo que eu falo é verdadeiro, é sincero. Mas muitas vezes elas entendam como sinceridade do nosso coração, como verdade do nosso coração. Mas quando nós chegamos diante de Deus, Ele é onisciente. Ele é onisciente. Antes da minha boca verbalizar, Ele já sabe se aquela palavra é verdade, é pura, é limpa, é verdadeira, é sincera. Olha o tamanho do desafio. Olha o tamanho da responsabilidade que temos, como temos que entrar diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. A sinceridade que eu tenho para contigo precisa ser a mesma sinceridade para com Deus, como se você conseguisse ler o meu pensamento, sentir o aquecimento do meu coração, se é sincero ou não diante de você, para depois adentrarmos com ousadia na casa de Deus e falar com Deus. Segundo esse texto, o versículo 22 traz que em plena certeza de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. O mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz isso: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É o texto que nos revela. Então, aproximar de Deus, nós precisamos crer, em primeiro lugar, que Ele existe, irmão. E crendo que Ele existe, eu creio que Ele recompensa aqueles que o buscam com um coração sincero e verdadeiro. Essa é a plena certeza da fé. Não posso soluçar, não posso duvidar quando eu chego diante do Senhor com um coração puro e sincero, verdadeiro diante dEle. Eu sei que Ele pode fazer. Aliás, o texto santo nos fala que Ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Mas muitas vezes nós queremos dar uma limitação a Deus nas nossas orações.
Eu sou um pouco exagerado nas minhas orações, mas eu sempre obedeço as regras pela qual o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E fico em silêncio quando tudo aquilo que eu pedi ainda não aconteceu, porque o finalzinho da oração Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade. Então eu posso falar o que eu quiser na oração, mas eu preciso ter certeza, pela fé, que Ele pode fazer segundo a tua vontade. Eu não posso duvidar. Então, quando eu entro ao Santo do Santo, quando eu vou orar com intrepidez, com ousadia, eu tenho que ter no meu coração essa convicção de fé, que Ele de fato pode tornar possível todas as coisas. É o meu testemunho de fé. E Ele pode nos recompensar em todo momento. Mas esse mesmo versículo traz outra recomendação. Primeiro ele fala que nós temos que ter um coração sincero, temos que entrar em plena certeza de fé, e agora ele fala assim, como uma consciência pura. Eu já ouvi muitas frases assim: minha consciência está tranquila. Amém, glória a Deus. E tomara que esteja. Porque diante de mim, eu sempre falo isso com a igreja, aqueles que me conhecem, tudo se justifica. A principal pessoa que você tem que se esforçar para justificar é Deus. Porque toda sua palavra que vem a mim e eu consigo ouvir, justifica, porque eu não sou Deus. Agora, o seu esforço é justificar em Deus. E para isso a sua consciência precisa estar pura diante de Deus. Quando nós vamos abrir a nossa boca, quando vamos orar, quando vamos cantar, quando vamos pregar, essa consciência pura tem que estar em nossa mente constantemente. Para termos a consciência pura, irmãos, precisamos ter certeza de que os nossos pecados, primeiro, foram perdoados. Aí eu vou no Santo do Santo. Eu quero voltar ao texto que nos fez lembrar que o sumo sacerdote adentrava ali uma vez por ano. Meus irmãos, ele não vinha de casa pulando e saltitando e tal, chegava ali, passava um desodorante e entrava, não. Ele passava por toda uma cerimônia de purificação, de arrependimento de pecado, de confissão. Ele entrava ali uma vez por ano. E ele sabia que se não entrasse ali com a consciência pura, se em algum momento a sua consciência fosse a um pecado, a dele ainda praticado, não arrependido, aí em algum momento que seu pensamento fosse tomado por uma musiquinha funk daquela época, ele estaria morto. Ele era consumado lá dentro pela ira de Deus. A sua mente deveria estar pura. Se ele entrasse ali com um sentimento de vingança, ele estaria morto. Mas quando o véu foi rasgado, esse preceito não desapareceu. O que não é oferecido a nós é a sentença capital da morte, por enquanto. Por enquanto. Porque muitas vezes oramos com a mente cheia de pecado e perturbações que não foram esquecidas e nem arrependidas. E temos coragem de falar com Deus carregando toneladas de pecado em nosso corpo e em nossa mente. E talvez pela eterna misericórdia de Deus, pela abundância da sua misericórdia sobre nós, achamos que Deus está aprovando a nossa conduta de vida, porque ainda não morremos diante de Deus quando oramos. Mas o escritor de Hebreus diz que nós precisamos entrar com a consciência pura, certo de que os nossos pecados foram perdoados pelo instrumento da cruz, que foi o sangue de Jesus, o único instrumento que pode nos perdoar de todos os pecados. Aí eu posso falar e orar com intrepidez. Aí eu posso orar com ousadia. Aí eu posso colocar diante dele o que é possível, o que é impossível. Porque esse Deus estará agindo e reconhecendo em nós a nossa pureza. Mas esse mesmo versículo traz uma outra orientação. Com o corpo lavado em água pura, o autor da carta de Hebreus faz uma alusão às purificações que os judeus realizavam para oferecer sacrifício no templo. Ou seja, todo este versículo vem com orientações de que nós precisamos, quando falar com Deus, orar com Deus, e se queremos entrar no Santo Santo com intrepidez, com ousadia, nós precisamos nos purificar de todo o pecado. Da mesma forma que temos ousadia e intrepidez para pedir ao Senhor as bênçãos que tanto desejamos, também temos que ter a ousadia e intrepidez para nos arrepender de todos os pecados que nos distanciam de Deus e faz com que as suas bênçãos não cheguem até nós em tempo hábil e oportuno. É um caminho vivo, irmãos, mas é um caminho santo.
Não é diferente. Por isso que da mesma forma devemos nos purificar, ou seja, nos santificar, para nos aproximarmos de Deus. E o mesmo escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos. Mas ele encerra dizendo assim: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Talvez possamos estamos achando que estamos falando com Deus. Estamos até orando e achando que estamos falando com Deus. Talvez nós temos esse pensamento. Mas se nós não estivermos santificados, você pode até achar que está falando com Deus. E depois você vai perceber que nunca falou, porque você não vai ver o Senhor se você não santificar a sua vida. Na semana conhecida como Santa, nós falamos que nós cremos na ressurreição de Cristo, e o apóstolo Paulo fala, que se Cristo verdadeiramente não tivesse ressuscitado, a nossa fé é em vão e seríamos os mais dos miseráveis de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. E uma vez que eu creio que Ele ressuscitou, irmãos, eu creio que Ele vai voltar. E uma vez que eu creio que Ele vai voltar, eu creio que todo olho o verá. Mas eu quero que os meus olhos e os seus olhos o vejam de uma forma que nos aproxime a Ele e nos faz pertencer a Ele para todo o tempo. Porque Ele vê em nós a santificação. E vendo em nós a santificação, podemos caminhar com Ele, porque estamos livres dos pecados pelo sacrifício da cruz em Cristo Jesus. Aí você pode entrar e orar com ousadia, com intrepidez. Segundo, esse texto que nós lemos, e agora vamos considerar o versículo 23. Primeiro nós consideramos com a fé e com a santificação. Agora nós precisamos orar com intrepidez ou ousadia, com esperança, irmãos, crendo na fidelidade de Deus. A esperança é que nos faz seguir em frente. A esperança, eu creio, que é um combustível, irmãos, precioso, que nos leva a uma perseverança diante de Deus. O porquê de todos os dias que eu estou na casa do Senhor? Por que todos os dias eu louvo ao Senhor e desejo louvá-lo? Por que todos os dias eu oro, clamo ao Senhor? Por que todos os dias eu dou testemunho do Senhor àqueles que estão diante de mim? Por que eu respiro o Senhor Jesus em todo momento da minha vida? Porque eu tenho esperança, e essa esperança me leva a ter perseverança nessas certezas que eu tenho em mim, e o meu coração arde para que você tenha também, que Cristo vive, que Cristo voltará. É a minha esperança. Olha o versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, guardando firme a confissão da esperança sem vacilar, ou seja, firmeza para a vida do cristão, para a nossa vida, é fundamental. E a esperança nos dá esse combustível que nos leva a uma perseverança diuturnamente a viver o Evangelho, ao cristianismo, conforme a vontade do Senhor. Para isso, tanto eu tenho ousadia e intrepidez para estar diante dEle, diante das pessoas, para que verdadeiramente eu seja a luz do mundo e sal da terra, para que verdadeiramente Cristo seja percebido e que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Porque quando encerra o texto, olha, veja, igreja, que o tempo se aproxima. E acredito que Jesus está chegando. E nós precisamos viver essa verdade. Por isso nós precisamos orar com intrepidez, com esperança, crendo na fidelidade de Deus. A confissão da fé que fizemos, irmãos, ela jamais pode ser abandonada. A confissão de fé não é o exercício apenas de púlpito, de banco de igreja. O exercício da nossa fé se dá aonde quer que estejamos, diante de toda e qualquer situação que porventura possamos vivenciar. Não fomos chamados para confessar Jesus Cristo apenas nos dias de culto, mas fomos convidados pelo Espírito Santo de Deus para confessar a nossa fé em todo momento da nossa existência.
e não abandoná-la jamais, nem por perseguições, nem por calúnia, nem por difamação, nem por ameaça, nem por mentira, nem pelos roubadores. Não. Eu preciso continuar confessando a minha fé diante de todas as pessoas, porque jamais ela pode ser abandonada, pois a esperança é que nos dá força para ficarmos firmes, sem vacilar, sabendo quem fez a promessa, irmãos. Esse versículo diz, é fiel. Eu sempre, agora não tenho visto muito não, mas houve um tempo aí, que todo carro não, exagero, né? Mas alguns veículos que a gente tinha o prazer, o privilégio de ver, tinha sempre um adesivo no para-brisa traseiro. E estava escrito ali assim, Deus é fiel. Eu li aquilo, às vezes ficava dirigindo, olhando aquela frase, ali naquele para-brisa, eu falei assim, tudo bem, palmas, muito bom, Deus é fiel. É a minha fé. É a minha convicção de fé. O texto santo fala isso, sabendo quem fez a promessa é fiel. O grande problema é se eu sou fiel e não Deus. Deus é fiel. Na sua excelência, na sua essência. Ele é fiel. Agora, eu sou fiel? Essa pergunta que precisa ser respondida. E para entrar no Santo do Santo, orar com intrepidez e ousadia, eu preciso, de fato, ser fiel, porque Deus é fiel, porque o Senhor é fiel em suas promessas. Quando conhecemos a natureza de Deus, sabemos que podemos ter esperança, porque Ele cumpre as suas promessas, mesmo que pareça ser tardia, né? Mesmo que pareça estar demorando, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele é fiel. Ore com ousadia, ore com intrepidez, e você vai ser o alvo da fidelidade de Deus na sua vida. Por isso precisamos crer na fidelidade de Deus, conservar viva a nossa esperança em Deus, orando com intrepidez, com ousadia, mas em espírito e em verdade. E eu caminho para o final desse sermão apresentando a terceira orientação desse texto do escritor de Hebreus aos nossos corações. Acompanhe comigo aí o versículo 24 e 25. Eu quero considerar nesse terceiro ponto, irmãos, que para que possamos orar com intrepidez, com ousadia, lá com fé e com santidade, orar com esperança, sabendo que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, eu quero considerar agora a ousadia de crescermos ou estarmos crescendo em amor através da comunhão. Olha o versículo 24. Leia comigo, igreja, todos nós. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Se eu começar a exposição desse último ponto, da última palavra, da última frase, do versículo 25 para o 24, eu acho ali, mas quando vejo que o dia se aproxima. O grande detalhe é se você crê que esse dia se aproxima. Se você crê que esse dia se aproxima, nós precisamos nos ajustar a esta verdade. E creio que nós deveríamos chorar muito mais do que sorrirmos. Porque se o dia se aproxima, há uma multidão de pessoas condenadas ao inferno. E nós precisamos de pregar a palavra. E para que possamos pregar a palavra, primeiro precisamos olhar para dentro de nós, para dentro da casa de Deus.
e vemos se verdadeiramente a nossa igreja crê que a volta de Cristo está perto, se aproxima, e diante dessa verdade que sela os nossos corações, estamos fazendo de fato aquilo que Deus requer que façamos, na certeza e na convicção que Ele está voltando. E que de fato essa igreja será achada como igreja viva, verdadeira. Uma igreja que foi ousada, intrépida diante do Senhor em suas orações, buscando para si mesmo bênção, mas também desejando que muitos se arrependam dos seus pecados. E aqueles que conviveram e caminharam conosco, que caminham conosco, não se perda, por amor a Cristo. Qual foi a última vez que nós nos preocupamos com o irmão da igreja, pela sua salvação? Talvez você se preocupou porque adoeceu. Talvez você se preocupou porque passou alguma necessidade. Mas será que a preocupação da igreja só se dá na questão das boas obras, no sentido de atender as necessidades dos irmãos, no que tem que comer, beber ou vestir? Será que essa é a nossa principal atenção? Esse é o nosso principal evangelho? É essas boas obras que nós entendemos? Irmãos, as boas obras que o texto nos leva no versículo 24, é as boas obras de estimularmos, é as boas obras de admoestarmos em amor e encorajamento aqueles que estão deixando de congregar. E muitas vezes nós estamos nos negligenciando diante disso. Mas muitas vezes estamos sendo até firmes nas nossas orações, mas os nossos atos não convergem para aquilo que oramos. Senhor, traga aqueles que já saíram da sua igreja. Senhor, busca aquele pai, aquela mãe que está afastada. Senhor, restaura aquela família. Mas quando eu falo amém, o que eu tenho feito com intrepidez e ousadia para que essas pessoas retornem à casa do Senhor? Será que se você errou com ela, você foi lá pedir perdão? Será que se nós fomos escândalo para ele, será que nós fomos lá arrependidos e falamos assim, eu errei, eu pequei, mas eu quero te dizer, eu peço perdão, mas olha meu irmão, Jesus está voltando. E eu quero que você caminhe comigo aos céus. Você vai ser intrépido, ousado. Acompanhe o que a palavra de Deus nos fala. Primeiro, encorajando uns aos outros no amor e na prática das boas obras. A comunhão com os irmãos da igreja é essencial para o encorajamento e o amor, é o fundamento da nossa relação com Deus e com os irmãos. É isso. A comunhão é essencial, é encorajamento, mas o amor é fundamental, é fundamento, é base para a nossa relação com Deus e com os irmãos. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. O apóstolo João, ainda velhinho, ele costumava de ser assim, intrépido e ousado nessa mensagem. Falava assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E sempre era assim a apresentação de suas cartas. E sempre foi assim a marca do seu ministério. Amai-vos uns aos outros. Porque eu aprendi isso de Cristo. E agora eu vos ensino. Amai-vos uns aos outros. E quando nós temos esse amor pleno, verdadeiro, e quando nós estamos vivenciando este amor, irmãos, é claro que a comunhão aparece de forma efetiva e verdadeira. A comunhão aparece de forma efetiva e verdadeira. Porque o amor encobre multidão de pecados, de erros. Quem ama não está em primeiro lugar querendo enxergar o erro. Quem ama verdadeiramente não está preocupado com a trave nos olhos do seu irmão, mas está preocupado com o cisco nos seus olhos. E preocupado que esse cisco não faça com que o irmão se escandalize e aumente a trave dos seus olhos. E seja nós objeto de esfriamento, de afastamento daqueles que estão conosco. Precisamos encorajar uns aos outros, no amor, é o tempero desse encorajamento.
e na prática das boas obras. As boas obras aqui é no sentido de você amar e perdoar, estimular, trazer. Qual foi a última vez que nós percebemos que precisamos estimular o irmão a estar na igreja, a orar, a ler a Bíblia? Vivemos, parece, o evangelho de individualidade diante do Senhor. Como é que diz aquele ditado? Se o fubá é pouco, primeiro o quê? O meu angu? Ou minha polenta, dependendo do lugar. Não é isso? Aí se sobrar, tudo bem. Mas se não sobrar, primeiro eu. O ânimo que vem de Deus nos leva, irmãos, a orar com intrepidez, com ousadia. Esse encorajamento também nos leva a praticar as boas obras com os irmãos. Boas obras no sentido de amar, de tolerar, de suportar, de caminhar mais uma milha. Se tem as 2 túnicas, oferece uma túnica. Mas você faz e traz essa comunhão plena com Deus. Isso é ousadia, isso é intrepidez, é ato de coragem diante de Deus e diante dos homens. Quando nós nos apresentamos diante do próximo com ousadia e intrepidez, nós muitas vezes podemos ter um momento, uma atitude de nos humilharmos diante das pessoas, mas sabemos que seremos exaltados com as mãos de Deus. A intrepidez ou ousadia nos faz isso. É um ânimo que vem de Deus. Por isso que nós oramos nesse sentido. Esse encorajamento também nos leva a ter sensibilidade, né? Ser sensível às necessidades do próximo. Aí vem o versículo dizendo assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar. E acredita, irmãos, acredito que o Novo Testamento, ele foi fechado aproximadamente 50 anos, talvez 70 depois de Cristo. Foi fechado o livro santo. Ou seja, tão novo essa palavra, literalmente nas mãos da igreja, daquele povo. Mas já naquele início, aonde aqueles homens, e quem sabe muitas mulheres, que foram testemunhas vivas do ministério de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, estiveram naquele avivamento do Pentecoste, que caminharam nas perseguições da diáspora pós-Jesus, que presenciaram com ousadia, como Deus foi ousado em manifestar com poder diante do seu povo. Mesmo ainda eles estando na memória de forma fresquinha de tudo quanto Jesus fez e de tudo quanto eles receberam dos apóstolos, tudo que Deus proporcionava no meio da igreja, acredite, o escritor de Hebreus diz assim: não deixando de congregar, como é costume de alguns. As pessoas saíram da igreja, por N motivos. Não é diferente nos nossos dias. A palavra que o escritor de Hebreus leva à igreja daquele tempo é a mesma palavra que é oferecida a nós, e que será a mesma palavra oferecida àqueles que virão depois de nós. Sempre nós vamos ter os desigrejados, ou aqueles que pensam e alimentam a vontade de sair da igreja, porque tem sido consumido com as vãs filosofias, com as decepções da caminhada, quando olha para a direita, quando olha para a esquerda, mas jamais percebeu que ele precisa olhar para o alto, onde jamais ele verá, ou quem sabe, sentirá a decepção que é Cristo. Porque no primeiro dia que ele se sentiu um pobre coitado, ele vai olhar para o alto, irmãos, e vai ver e perceber que Cristo foi pendurado na cruz por mim e por você. Que tamanho sacrifício foi esse? Então o meu sacrifício diminui. Tem uma historinha muito interessante sempre nós temos aqueles irmãos muito empolgados, né? Aí teve um dos irmãos que passaram por uma enchente muito pesada e ele conseguiu sobreviver.
E queria, de qualquer forma, depois de um tempo, contava isso para todas as pessoas aqui, como que Deus foi bom naquele momento, ele conseguiu sobreviver e tal, e ele veio à morte, o tomou, mas um dia ele chegou e foi salvo, está no céu, ele está vivendo um momento no céu, e segundo como é uma metáfora, uma história, chegou o momento do culto celestial, ele estava lá em polvorosa, animado, para contar o seu testemunho e falar para todo mundo, como Deus o abençoou naquela enchente, que ele conseguiu resistir e vencer aquele momento tão difícil da sua vida. Aí aquele que estava fazendo a liturgia, o élito celestial, estava lá em cima, fazendo a liturgia, e falou assim, calma aí, irmão, calma que vai chegar a hora do seu testemunho. Mas não é agora não, élito, eu quero agora. Não, calma, vai chegar a sua hora, calma. Aí quando estava para chegar a hora dele, o irmão Antônio, aí o élito celestial falou para ele assim, olha, você vai falar seu testemunho, mas lembre que Noé está aí assistindo. Ele, hã? Noé está assistindo? Noé está ali, ó. É aquele do dilúvio. Ah, sabe uma coisa? Já estou no céu mesmo, né? Vou contar esse meu testemunho. Deixa Noé. É assim, irmãos, que nós precisamos caminhar. Percebendo que as pessoas que estão à nossa volta estão num caminho, estão buscando os seus objetivos, e nós não podemos deixar de congregar, mesmo que muitas vezes você não está muito atento, e que alguma situação te motivou a abandonar o caminho. Lembre-se de Jesus, é nele que você não vai ter nenhuma mancha de decepção, mas de encorajamento, para viver o Evangelho de Cristo, em qualquer situação que porventura você esteja vivendo. Já naquela época, irmãos, que essa carta foi escrita, já havia irmãos que abandonavam a comunhão da igreja. A vida de oração, irmão, deve acontecer. E eu fecho aqui e trago esse lembrete à igreja. A esta igreja que amamos e oramos, e por que não dizer sonhamos, de ver Deus achá-la com poder e glória, e trazer sobre nós um avivamento, restaurar todas as coisas. A vida de oração deve acontecer, meu irmão, no contexto da nossa intimidade com Deus. Aí eu trago à nossa memória o exemplo de Mateus 6,6, quando Jesus diz assim, entra no teu quarto, fechada a porta. Jesus diz isso para você orar. Bênção pura, é de Deus, é uma verdade que precisa acontecer. Até acredito que este é o primeiro passo da oração com intrepidez. Você orar em casa, você viver esse ministério de oração. Só que quem vive o ministério de oração em casa, não se dá por satisfeito de orar secretamente com Deus, embora este Deus está vendo secretamente. Ele deseja compartilhar esse momento com os outros irmãos. Ele não abandona a congregação, ele não deixa de congregar, mas ele se faz presente, porque ele percebe que ele é útil, que ele é necessário, que ele tem uma vida com Deus, e a sua falta é algo que não pode acontecer no corpo de Cristo. Então, da mesma forma, ore em secreto, a palavra de Deus diz, orai também em público, na igreja, na congregação dos santos. E quantos têm abandonado a oração no templo? Quantos têm agendado compromissos terrenos seculares e deixado do privilégio de orar e falar com Deus, de estar no Santo do Santo com intrepidez e ousadia, junto com a igreja, que se alegra e lamenta, e que se junta na ação plena do Espírito Santo, para que todos sejam bem-sucedidos e receba do Senhor as promessas que cada um de nós temos, e que Deus prometeu que Ele é fiel para cumprir. Por isso que o texto diz assim, que além de nós orarmos também na coletividade, diz, admoestando uns aos outros, ou seja, o encorajamento é uma forma carinhosa de estimular os irmãos. Admoestar aí, irmãos, está baseada no amor e no encorajamento. Pessoas que entendem que admoestar aí é sentar o porrete. Não é. Não é. Se você já fez dessa forma, peça perdão. É encorajar. Vamos nessa, vamos. Não sei se você já torceu por alguém. Eu conheço alguns pais aqui que torcem por seus filhos. Vou falar o nome não. Tem umas jamanta aí, uns caras desse tamanho assim, tem uns menininhos desse tamanho assim, jogando bola.
e fica lá do lado do campo. Vai, meu filho, vai, meu filho. Não, vai de novo, não, vai de novo. Eu sou um deles. Cadê o Daniel? Está lá em cima, né? Fico lá, vai, meu filho, vai, encorajando. Se o cara do lado falar assim, mas aquele ali é muito ruim. Como é que é? Como é que é? É meu filho, hein? Brincadeira, irmão, fico quietinho. Eu falei assim, misericórdia, Senhor. Desce um fogo, Senhor, queima ele. Melhor ser assim que nem os filhos de trovão lá, né? Senhor, ora aí, queima aqueles caras lá. Mas seja feita a tua vontade, viu? Por isso que eu nunca perco na minha oração. Eu sou 100% agraciado por Deus nas minhas orações. Nunca deixei de receber uma resposta de Deus. Porque as minhas orações são assim, seja feita a tua vontade. Então, para mim, tudo que vem é de Deus e para a glória de Deus, amém. Glória a Deus. Não perco. Não perco. Nenhuma. Nunca uma oração minha caiu no chão. Subiu aos céus. E de alguma forma já desceu, talvez eu nem percebi. Ou talvez nem desceu ainda, mas eu vou perceber. Porque é na vontade de Deus. Não é na minha, não é na sua, é na vontade de Deus. Então é demonstração de encorajamento. Você tem que chegar para o irmão, meu irmão, vamos orar, vamos, bora. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, no quarto secreto, 1 vez por semana na igreja, bora, vamos orar, vamos. Porque os dias são maus. E Jesus se aproxima. E eu quero que esse trem da salvação esteja com todos os vagões lotados, principalmente daqueles que o Senhor não fez conhecer na minha vida e que eu pastoreei. Oro por eles todos os dias, para que nenhum deles se perca. E se eu fosse onipresente, onipotente, eu estaria do seu lado em qualquer lugar, a todo momento. Não sei se eu iria gostar de estar, mas eu gostaria de estar. Porque é assim que Deus está. Então, graças a Deus, eu não sou. Nem o diabo é. Nem o diabo é onipresente, onipotente e onisciente. Nem o diabo é. Mas eu me satisfaço com o meu Deus. Ele é. E eu me alegro com ele nessa situação. Então, anima a pessoa que está do seu lado. Anima o seu irmão, o seu parente. Vai lá e fala, você é necessário. Vamos orar junto, estou contigo. Vamos comigo para a igreja. Quer que eu te dê uma carona? Eu pego você. Vamos embora. Vamos embora comigo, eu quero orar. A igreja está lá orando por nós e nós estamos jogando futebol. A igreja está orando, nós estamos jogando, indo para a academia. A igreja está lá malhando o espírito, malhando o corpo. Vamos lá orar, de mostrar no amor. Aí nós vamos ver Deus agindo. Nós vamos ver Deus operando. Porque nós estamos de fato orando com intrepidez. Não para que eu seja feliz, mas para que a vontade de Deus encontre o seu coração e te abençoe, irmãos. Essa demonstração é uma afirmação corretiva, encorajadora, que pode nos ajudar na caminhada. E é isso que nós estamos percebendo. Isso acontece, irmão, no contexto relacionamento com os irmãos. E dentro desse contexto, você olha, os sinais estão acontecendo, o dia se aproxima, o dia que significa o dia do juízo final, onde todos prestaremos contas diante de Deus. Todos. E eu quero encerrar, irmãos, admoestando e encorajando a igreja com muito amor, com muito carinho. Eu estou muito assim propício, não sei quando o Espírito Santo me der coragem, de transformar o culto de domingo à noite no culto de oração. Tá bom, Wellington? Santo Wellington. Wellington, tudo concorda, a gente faz assim, ele fica. Isso é com conselho, né, Wellington? O que aconteceria com o culto de domingo à noite se de repente fosse o culto de terça-feira? Opa, pastor, muito boa essa. Eu já vou agendar meu futebol para domingo à noite. Quer culto de oração? O churrasco de domingo vai prolongar, porque é culto de oração. Não é? O dia se aproxima. Essas semanas, esse bichinho doido aqui, eu tive que desligar ele várias vezes e orar. Ou eu jogava ele na parede, mas eu não posso fazer isso, né, Rui? Não dá para jogar na parede. Quantos pais aflitos? Pastor, dia 20, até meu filho. Dia 20? Quinta-feira, foi 20? Isso. Dia 20 as escolas vão explodir. Não sei o quê, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Daniel, você vai para a escola. Vai para a escola. Eu não vou me arregar.
Lembra de Esther? Se perecer, pereci. Eu não vou dar voz ao mundo, não é o mundo que dita como eu ando neste mundo. Eu tenho que andar em espírito e em verdade, o resto é com Deus. Aí os pais, pastor, o que eu faço? Pastor, por pouco, como eu já estava nesse texto, eu falei assim, onde você está às terça-feira, 19h30? Para que você esteja com tanto medo do que vai acontecer com seus filhos. Vá lá para a igreja, acalma o seu coração, vamos orar juntos. Irmãos, que a sua presença chegue ao Senhor com intrepidez, com ousadia, e que os seus filhos venham. E eu vou dar um testemunho pastoral para encerrar esse domingo de louvor e adoração a Deus. Pós-pandemia, antes pandemia, nós tínhamos uma média de 50, 60 pessoas orando, às terça-feira aqui. Quarta-feira nós tínhamos uma média de 30, 40 pessoas assistindo o culto. Pós-pandemia, começamos com 6, com 7, hoje chega a 15, 20 no máximo. Culto de quarta-feira, 3, 4 pessoas presentes. Jesus está voltando. Testemunho da terça-feira. Começamos, em nome de Jesus, como pregamos domingo passado, deixar as crianças orar. Orar. Há crianças aqui, eu não vou citar o nome porque os pais não me autorizaram, porque eu também não pedi, que sequer vinha aqui à frente, não vinha. Uma ou outra vinha, orar, papapá. A oração era Covid, cura Covid. Quem vem nos cultos de terça-feira sabe isso. Ou pega aí no YouTube os cultos de terça-feira, você vai ver isso. As crianças sabendo o mal da época e orando para que a Covid fosse vencida. Crianças que não oravam, chegavam assim, pegavam o microfone. Hoje os pais sabem que eu vou falar isso. O seu filho está orando, quem vem na terça-feira sabe que está orando. Quebrou a timidez, começou a entrar no Santo com ousadia, com intrepidez, e ora. Os pais que eu estou falando sabem disso. Enquanto outros pais, seus filhos, sequer sabem pegar o microfone na mão. Quanto mais orar. Jesus está voltando. E o que você tem feito com seus filhos? Aqui temos uma geração de crianças e crianças que estão orando todas as terça-feiras por nós e gostam disso. Que numa terça-feira que nós franqueamos aqui o microfone, eu falei, eu vou ali para orar, vou deixar o microfone aberto. Todos que estão aqui quiserem vir orar, orem até 8h30, 8h40, vamos orar. 2 crianças vieram voluntariamente, sem ninguém mandar, e oraram. Aonde está o seu filho, que não vem na igreja orar? E que você também não vem orar. Qual será a sua oração no último dia? Então fica meu apelo a você, pai, que está com medo do dia de amanhã, com medo de um demônio deste mundo atingir o seu filho na escola. Você não precisa ter medo do demônio. Você não precisa ter medo de um elemento, como é que fala aí, Leonardo? Um bandido, um fora da lei, seja lá o que for. Hoje a gente tem que escolher as palavras aqui, né? Você tem que ter medo da justiça divina. Porque é essa justiça que verdadeiramente mata e lança ao inferno. Porque se eu morrer para este mundo, irmãos, hoje, vocês podem ter certeza que foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu vou encontrar com meu Pai. Para toda a eternidade. Para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu oro com intrepidez, com ousadia. Por isso que eu não olho para trás. Eu sigo para frente, eu sigo para o alvo. E aqueles que tentam fazer com que nós olhamos para trás, muda a tática. Porque nós olhamos para frente e para o alto em nome de Jesus. Não somos igual àqueles que retrocedem. Não somos iguais àqueles que deixam de congregar. Eu sei em que tenho crido. E estou bem certo que é poderoso. Por isso que esta igreja precisa estar com ousadia e intrepidez. Mas primeiro, irmãos, precisa estar com fé e santidade. Segundo, confissão de fé, sabendo que aquele que é fiel vai cumprir. E terceiro,
Comece a olhar de forma diferente para o irmão que está do seu lado. E lembre-se que foi por ele que Jesus morreu. Então ele não é alguém que precisa ser lançado fora. Pelo contrário, ele precisa ser admoestado com amor, encorajado a permanecer na casa do Senhor, porque o dia do Senhor está chegando. Amém.